Bem, galera, esse vídeo aqui é para falar sobre duas falácias que estão recorrentes aí nas redes sociais e nas discussões como um todo. E além de ser falácias usadas pela própria direita, são falácias usadas também pela esquerda, né? Que é a velha falácia de dizer que o FHC e o Lula são iguais, porque afinal de contas, quem criou o Bolsa Família foi o FHC. Mas, obviamente, se você pegar os dados, você vê que, apesar do FHC ter criado esse Bolsa Família, na gestão dele morria 300 crianças de fome por dia. Por dia, não é por mês, não é por ano, é por dia. E na gestão do Lula, obviamente, o Brasil saiu do mapa da fome. Outra falácia muito recorrente é com relação a Milton Friedman, tanto neoliberais como pessoas de esquerda e centro-esquerda, falando que não sabem sobre Milton Friedman, dizendo que ele é a favor de saúde, educação, assistência social, previdência social, ou seja, ele é um keynesiano. Então, na cabeça desse pessoal aí, Milton Friedman é um keynesiano, ele é igualzinho o Keynes, assim como o FHC é igualzinho o Lula, né? E, obviamente, isso é uma falácia, se fossem iguais, não precisava de tanto rivalismo, de tanta mesquinharia entre esses grupos antagônicos, né? E o pior é a esquerda, a centro-esquerda, se juntando a esse tipo de discurso, né? É o que eu sempre falo, quer dizer o que Milton Friedman falava ou deixava de falar? Vai conhecer Milton Friedman. Quer falar da era FHC? Vai estudar a era FHC, vai estudar a era Lula. Vim com o argumento raso de que o FHC que criou o Bolsa Família, logo FHC e Lula são iguais, que palhaçada é essa? Vai ver a diferença das duas eras. Uma era é claramente neoliberal e outra era é claramente progressista. E alas da esquerda reproduzindo esse discurso idiota. FHC era o que o Temer está sendo agora. O que esse governo do Temer, que é igual ao do FHC na época dele, tem a ver com o governo Lula progressista? Que papagaiada é essa? Quando o anarquista fala que é tudo igual, é do ponto de vista dele. Para ele não importa se um governo é progressista ou se o governo é neoliberal. Para ele, os dois governos são ruins. Mas ele não fala que é igual também, não, porque ele sabe que não é igual. Ele só fala: para mim não importa se é Lula ou FHC, para mim é tudo a mesma porcaria. Agora, falar que são iguais, falar que um governo que tirou o Brasil do mapa da fome, e isso não é dado do Brasil, não, isso é dado da FAO, da ONU. Um governo que tirou o Brasil do mapa da fome, falar que é a mesma coisa do FHC, que assassinava 300 crianças por dia de fome no Brasil, isso é uma piada. Isso é uma piada. Então parem com essa falácia de quem criou o Bolsa Família foi o FHC. Que porcaria de Bolsa Família era esse que permitia 300 crianças morrerem de fome por dia? Presta atenção nos argumentos de vocês. Estupidez, alienação, burrice, tem limite. Tem limite. Bem, o outro argumento é sobre Milton Friedman, né? Que Milton Friedman é o novo Keynes, né? Porque é brincadeira, gente, é brincadeira. Para essa ala da esquerda que gosta de falar de Milton Friedman sem ter nunca estudado nada de economia na vida, eu vou falar a mesma coisa que eu falo para neoliberal: vai estudar. Cria vergonha nessa cara sua e para de falar de pessoas que você não estudou. Para! É sério que você tá caindo nessa conversa fiada da direita de que Milton Friedman era a favor de educação, saúde e assistência social? Se ele era a favor, por que que os neoliberais são contra? Se ele era a favor, por que que o governo Temer é contra? Por que que o governo FHC é contra?
Por que o governo Collor é contra? O Thatcher, o governo Reagan, o governo Manning, o governo Macri. Vocês têm algum problema mental, caramba? Que dissociação cognitiva é essa? O neoliberal é sempre a mesma ladainha. Margaret Thatcher não é neoliberalismo, ou liberalismo, que eles gostam de falar. Ronald Reagan não é liberalismo, FHC não é liberalismo, Collor não é liberalismo, Temer não é liberalismo, Manning não é liberalismo, Dória não é liberalismo, mas vocês vão ver as postagens desse pessoal, são todas pró esses governos. Todas. Ninguém critica nada. É isso que acontece. Tive que abrir a porta aqui pro gato sair. Então, o neoliberal falar, esses governos não são governos que eu defendo. Mas vai nas timelines desse pessoal, vai no canal deles e vê se eles estão falando mal do governo Temer, do governo Dória, do governo do Macri. Quem não se lembra o alvoroço que foi quando o Macri tomou o poder? Dos neoliberais tudo apoiando. Cadê os neoliberais lutando contra o governo Temer, contra o governo Dória? Muito pelo contrário, quando você vai nas redes sociais desse pessoal, eles estão defendendo. Eles estão defendendo. O neoliberalismo destruindo o Brasil e eles falando de quem? De Lula. Lula. Um cara que já está há mais de, sei lá, 6 anos fora do poder. Lula. Temer dando trilhões para multinacionais, trilhões para latifundiário, bilhões para empresas fornecedoras de energia elétrica privada, bilhões para telecoms, bilhões para tudo quanto é setor. Dinheiro nosso. Cadê os neoliberais contra o corporativismo? Então, o que eu sempre falo, esse pessoal é uma farsa, é uma fraude. São mentirosos. Então, esquerda e centro-esquerda, não seja esse neoliberal, essa direita. Quer falar de Milton Friedman? É um direito seu, vai estudar. Quer falar de FHC? É um direito seu, vai estudar. Para com essa papagaiada de que a FHC criou o Bolsa Família. O que adianta criar Bolsa Família e morrer 300 crianças por dia de fome? Que efetividade teve isso? E por fim, o Milton Friedman, né, que é outro assunto muito recorrente. Infelizmente, é uma constante, é um padrão de pessoas quererem falar do que não leram, do que não estudaram, do que não têm ideia. As pessoas querem falar de Estados Unidos da América sem ter ideia do que é Estados Unidos da América, quer falar de Alemanha, quer falar de Inglaterra, de Canadá, quer falar de tudo sem ter nunca estudado nada. E Milton Friedman é a mesma coisa. Então haverá na barra de descrições 2 vídeos, dos quais eu tirei o que eu vou comentar aqui agora, e no final desse vídeo haverá um terceiro vídeo que eu lerei aqui junto com vocês, o próprio Milton Friedman falando. A única coisa que Milton Friedman é a favor é o que todo o liberal ou neoliberal, seja lá a praga que for essa, que é o quê? Segurança do patrimônio. É a única coisa que liberal ou neoliberal defende. A segurança do patrimônio, ou seja, segurança pública, polícia e exército. É só isso que neoliberal e liberal é a favor. Eu desafio a qualquer um me trazer literatura de um liberal ou neoliberal que seja a favor de
saúde, educação, seja lá o que for. Tanto é que eles falam muito desse tal de voucher, não sei como é que pronuncia isso direito, que é justamente tirar da mão do Estado esses serviços e passar para a iniciativa privada. Então, não existe essa papagaiada de neoliberal e liberal ser a favor de saúde, educação, previdência, assistência. Não existe isso. Nem de salário mínimo eles são a favor, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, os dois vídeos que eu vou falar primeiramente estão na barra de descrições. E o terceiro a gente vai assisti-lo junto, um pedaço que eu separei aqui. Então, o Milton Friedman ele fala nesse primeiro vídeo que estará na barra de descrições que o capitalismo é o melhor sistema para o pobre. O capitalismo que ele está dizendo é o mercado livre, para traduzir melhormente, né? Obviamente, ele está falando mercado livre porque ele é um neoliberal, né? Então é esse capitalismo que ele está falando. Ele não está falando do capitalismo da Alemanha. Aliás, ele critica a Alemanha nesses vídeos que ele faz. Escolas públicas, olha o que ele fala. Escolas públicas são inferiores e formam profissionais inferiores. E o salário mínimo instituído impede que esses inferiores sejam contratados. Então, segundo Milton Friedman, escolas públicas, pela sua ineficiência, formam profissionais inferiores e o salário mínimo instituído pelo governo impede que esses inferiores consigam um emprego contingente à sua força de trabalho. Ou seja, o empresário, o industrial, poderia pagar metade ou um quarto de salário mínimo a esses inferiores e o Estado malvadão não deixa. E quando o Milton Friedman critica que a escola pública é inferior à escola privada, ele não está fazendo essa crítica exigindo que a escola pública se torne tão boa quanto a escola privada, na visão dele. Ele está falando que, por definição, a escola pública sempre será inferior à privada, porque a escola privada tem a concorrência, tem um livre mercado que sempre vai forçá-la a ser a melhor escola possível. É isso que ele está falando. Então, só nesse primeiro vídeo, você já vê que ele é contra escola pública e salário mínimo. Outra coisa que ele fala no vídeo, vocês vão assistir aí depois. Eu coloquei até entre aspas aqui, porque isso é literal do que está no vídeo. Abre aspas, estado de bem-estar social é uma máquina de produzir pobres, fecha aspas. Ele ainda fala, a média da condição de vida dos pobres nos Estados Unidos da América é superior à qualidade de vida dos pobres na União Soviética e na China. É claro que é, ou era, né, naquela época. Você está falando de dois países majoritariamente agrários ainda, pouco industrializados ou recém-industrializados, e obviamente você não vai querer comparar dois países que fizeram suas revoluções justamente para deixar de serem países agrários com um país como os Estados Unidos da América que se industrializou há décadas atrás, né? E outra coisa, quando você fala da condição de vida de pobres nos Estados Unidos da América ser superior à ex-União Soviética ou China, esse camarada esquece de falar que essa condição é superior a todos os países ditos de terceiro mundo, cuja maioria são países capitalistas. Capitalistas. E por que que isso ocorre? Por que que Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra, Canadá, etc., etc., são países ricos? E o pobre tem melhores condições? Mentira, né? Obviamente eu estou pulando essa etapa da argumentação, mas isso é mentira, obviamente, né? Não tem nada disso. Estados Unidos da América, 47 milhões de pessoas na linha da pobreza, né? Caos na saúde norte-americana, ou seja, e há índices
Quem quiser poderá pesquisar depois no Google aí. Estados Unidos da América é o pior país entre os países ricos para se viver. O pior. Então, isso é mentira. Mas tirando essa questão da mentira, fingindo que fosse verdade, há de argumentando tanto, né? O que acontece? Essa diferença que há falsa, né, de DH melhor nesses países ricos, porque isso é falso. Até a Alemanha, que tem um bem-estar social muito acentuado, ali existem 16 milhões de pessoas na linha da pobreza. Então, todos os países capitalistas têm uma quantidade de pobres gigantesca, perdão, e a quantidade de pessoas que passam fome no mundo é de 800 milhões de pessoas. 800 milhões de pessoas. Então, um camarada falar que um sistema que exclui 800 milhões de pessoas de um prato de comida é um sistema melhor do que todo o sistema que já existiu, um cara desse é um fanfarrão, é um brincalhão, tá de sacanagem. Né? Mas por que que alguns países ditos ricos têm uma condição de vida, entre aspas, mais uma vez, melhor? Não vou entrar nessa questão aqui agora. Por causa da divisão internacional do trabalho. O que é divisão internacional do trabalho? Países de terceiro mundo ficam com o osso do trabalho, ou seja, trabalho manual, subempregos e daí por diante. E os ditos países ricos de primeiro mundo ficam com o filé mignon do trabalho, ou seja, um trabalho intelectual, um trabalho tecnólogo, um trabalho que remunera muito mais. E como esses países possuem a parte do filé do trabalho, eles também possuem a parte do filé da tecnologia. Então, quando eles vendem os produtos deles para o Brasil e o Brasil vende os produtos daqui para lá, os produtos dele têm um valor agregado muito maior, porque é um valor agregado intelectual, tecnólogo, de alta tecnologia, um aporte tecnológico do próprio Estado, subsídio e daí por diante, que eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Então é por isso que se tem essa impressão falsa de que países ricos são paraísos do capitalismo. Não. Eles sugam os países pobres e trazem essa falsa sensação. Uma falsa sensação que já está caindo por terra há décadas, né? Porque, como eu disse, é só você fazer uma pesquisa mais aprofundada e você vai ver que mesmo na Alemanha, 16 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza e Estados Unidos da América é 47 milhões de pessoas. Então, falar que um sistema desse presta e querer falar que o livre mercado dá certo, usando o exemplo como os Estados Unidos da América, que é mentiroso, e querendo esquecer que há vários países miseráveis ao redor do mundo, de terceiro mundo, que todos eles são capitalistas também, isso é inadmissível. Quer falar do sistema capitalista, se ele deu certo ou errado, tem que entrar na argumentação todos os estados capitalistas. Todos eles. Todos, do mais pobre ao mais rico. E não é pegar só os ricos para falar que o capitalismo deu certo. E ainda levando em conta o que eu acabei de falar, mesmo esses países ricos têm um montante de pobres, de pessoas abaixo da linha da pobreza gigantesco, que é o caso dos Estados Unidos da América, mais uma vez, 47 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 47 milhões. O segundo vídeo que estará na barra de descrições, eu tirei algumas coisas aqui para falar também. O Milton Friedman fala: esse é o mito do almoço grátis. Achar que uns podem viver à custa de outros. Que o governo pode promover bens e serviços e gastar dinheiro à custa de ninguém. Então é isso que o Milton Friedman fala sobre o estado de bem-estar social, que é o mito do almoço grátis. Outra coisa que ele fala: previdência social não é contribuição dividida entre o empregador e o empregado. Ou seja, ele está falando da parte do empregado, a parte que o empregado contribui na sua folha de salário para a previdência social e o empregador também contribui a parte dele. O Milton Friedman diz que não existe essa divisão nessa contribuição.
que essa contribuição, majoritariamente, ela é totalmente feita pelo empregador. Por quê? Porque quando o Estado cobra do empregador essa contribuição, o empregador repassa esse dinheiro que ele perdeu mediante essa contribuição para o empregador, para o empregado de forma negativa. Então, por exemplo, se o empregador contribui 10% sobre o salário do empregado para o governo, ele vai descontar esses 10% do salário do empregado. Então, em vez do empregador pagar 10 e o empregado pagar 10, o empregado sozinho vai pagar 20. Essa é a concepção do Milton Friedman, e não à toa, tudo que eu estou lendo aqui é o que os anarcocapitalistas falam. Tudo vem de Milton Friedman. Toda essa papagaiada deles é de Milton Friedman. Todos eles, Quinta Kataguiri, o Mágico, enfim, todos eles. E a pergunta que eu sempre faço: se é o trabalhador que paga integralmente a contribuição social, por que que sempre são os patrões que querem acabar com a previdência social? Sempre é o neoliberal, sempre é o direitista. Por quê? Se é o trabalhador que está pagando sozinho essa contribuição, não deveria ser o trabalhador que deveria estar lutando para não pagar essa contribuição? Por que que sempre é o empregador, sempre é a direita, sempre é o neoliberal e o trabalhador tem que lutar para não acabar com a previdência social? Se quem paga é o trabalhador, por que que Milton Friedman está preocupado com isso? Por que que neoliberal está preocupado com isso? Obviamente é porque eles são mentirosos. Eles sabem que se acabar com a previdência social, o empregador não vai repassar nada ao empregado. Eles sabem disso. Eles são mentirosos, demagogos, como eu já falei e demonstrei várias vezes aqui no meu canal. E agora vamos assistir o próprio Milton Friedman falando. Eu esqueci de colocar esse vídeo aí na barra de descrições, agora que eu lembrei. Mas, como você está vendo, é só digitar aí, ó. Milton Friedman, o que há de errado com o estado de bem-estar social. Assim que acabar esse vídeo, eu vou ver se eu lembro de colocar lá para vocês assistirem. Então, isso aqui é Milton Friedman falando. O problema com o estado de bem-estar social é que quando você começa a tomar essa direção, tudo vai bem no começo. Isso aqui é Milton Friedman falando de bem-estar social. Certo? É por isso que eu xingo, é por isso que eu fico puto, né? Fiz uma promessa de não xingar mais, mas a vontade que eu tenho de xingar, tanto a esquerda quanto a centro-esquerda, direita, centro-direita, ou seja lá o que for, gigantesca. Quer abrir a boca para falar besteira? Vai estudar. Eu não sei como é que esse pessoal não tem vergonha na cara. Vocês não têm vergonha na cara de falar de algo que vocês não leram, não estudaram? O que é isso? Vamos lá. Você está impondo impostos em 90% das pessoas, pequenos impostos, e você consegue dar benefícios consideráveis para 10% das pessoas. Ou seja, ele está falando que para você dar um estado de bem-estar social para 10% das pessoas, você tem que cobrar imposto de 90% delas. Lembrando que o Milton Friedman não é tributarista, então quando ele fala imposto, entenda-se tributação. Isso é um erro comum aí. E ele continua, mas o problema é que com o passar do tempo, mais e mais pessoas querem benefícios. Então você gradualmente chega à situação de 50% das pessoas estão provendo benefício para outros 50%. Aqui é a velha falácia do acomodado, né? Ou seja,
na cabeça de jirico, tanto desse velho vagabundo, quanto dos neoliberais, na cabeça desses dois tipos de vermes, uma pessoa se contenta ganhando um Bolsa Família, um Vale Gás e um Vale Eletricidade por mês. E um auxílio qualquer aí que no frigir dos ovos vai dar uns R$ 300 por cabeça dentro de casa. Ou seja, o cara prefere viver na pobreza, do que arrumar um emprego. Quer dizer, na cabeça de quem isso faz sentido? Você que está me assistindo aí, né? O que esse velho senil está dizendo é o seguinte, que quando existe um estado de bem-estar social, você vai largar o seu emprego para viver às custas da sociedade. Você largaria seu emprego hoje para ganhar do governo R$ 300 por mês? Então por que que você acha que o pobre faria isso? Por que que você acha que as pessoas não possuem um anseio de ter uma vida boa, uma qualidade de vida, construir uma casinha, construir um pé de meia, como se diz, para chegar na velhice, pelo menos com uma casa, pelo menos com uma poupancinha, para ter uma velhice segura? Se você não largaria seu emprego para viver de Bolsa Família, por que que você acha que os outros fariam isso? Depois pesquisa aí no Google, Bolsa Família, pessoas que saíram do Bolsa Família, arrumaram um emprego e largaram o Bolsa Família. Obviamente, você tem regiões no Brasil, por exemplo, não posso falar dos Estados Unidos da América, que eu não conheço muito bem, mas eu sei que lá tem 47 milhões de pessoas na mesma situação dos nordestinos do agreste do Brasil, né? Então, existem regiões que não tem emprego. Então, o cara vai ficar com o Bolsa Família o resto da vida. Agora, falar que um cara desse é vagabundo e prefere ganhar R$ 300 do que ter uma carteira assinada, 13º, fundo de garantia, férias e tudo certinho, provendo realmente sua família, isso é uma babaquice. Isso é uma falácia sem limite, né? E ainda me vem esses acéfalos, esses asseclas, esses vermes, esses psicopatas, doentes mentais, analfabetos funcionais, falar que Milton Friedman é a favor de bem-estar social. Olha o título do vídeo, ó. O que há de errado com bem-estar social? Milton Friedman. Então dá para vocês lerem alguma coisa antes de abrir a boca para falar tudo quanto é besteira que vocês falam? Dá para fazer esse favor? É difícil pegar um livro de economia e ler? É difícil? Você vai ficar falando besteira na internet até quando? Que Milton Friedman é a favor de saúde, educação e assistência social. Se ele fosse a favor, esses dementes que a gente tem aqui no Brasil seriam a favor. Vai conversar com o governo federal, ver se ele é a favor de bem-estar social. Vai conversar com o MBL. Vai conversar com o pessoal do Groselha ou qualquer neoliberal por aí. Agora, como está ficando feio a demonstração que eles realmente são psicopatas, então eles vêm com essa conversinha fiada de que, olha, veja bem, o Milton Friedman era a favor. Mentira. A direita é mentirosa. Isso aí já está mais do que provado. É por isso que eu falei e repito no meu canal. Você vai discutir com a direita, não deixa ela levar a discussão para o campo teórico. Não deixe. Por quê? Porque, primeiro, a direita não leu absolutamente nada, não tem ideia do que está falando. Segundo,
A direita vai te levar para o campo teórico para te confundir, para falar um monte de besteira, para falar que Milton Friedman era a favor de bem-estar social, de Bolsa Família, não sei o quê. É isso que eles fazem. Então, quando você for discutir com essa corja, com essa ninhada de vermes, você fala, olha, amigo, eu não quero saber o que Milton Friedman dizia ou não dizia. Eu quero saber o que você pensa. O que você pensa sobre assistência social, sobre seguro-desemprego, sobre salário mínimo, sobre previdência. Eu quero saber o que você pensa. Não estou interessado em Milton Friedman. Fuja dessas discussões teóricas, porque esses caras vão fazer você se perder em um labirinto de mentiras, porque são mentirosos e analfabetos funcionais. É isso que eles são. Vamos continuar aqui. Tem que aumentar a velocidade. Ih, travou, eu acho, hein? Caramba, Milton Friedman, você tá de sacanagem, meu filho. Deixa eu ver se não travou isso aqui. E finalmente você chega no ponto em que 100% das pessoas estão pagando imposto para beneficiar 100% das pessoas. Tá vendo o que Milton Friedman acha de bem-estar social? De pagar imposto para assistência social, para seja lá o que for que o Estado queira dar para as pessoas, salário mínimo, previdência, ou seja lá o que for. Mas não, me vem a esquerda, a centro-esquerda, a direita, todo mundo falando besteira sobre o que não leu, sobre o que não estudou. Então você está na situação de Frederic Bastiat, sei lá como é que fala isso. Descreveu bem. Ele diz: o governo é a grande ficção onde todos acreditam poder viver à custa dos outros. Eu não sei se eu vou chegar nessa parte, porque eu já estou acabando o vídeo, mas como eu disse, qual que é a fundamentação principal de Milton Friedman e de todos os liberais e neoliberais que já escreveram alguma coisa na face da Terra sobre liberalismo e neoliberalismo? Qual que é a argumentação por trás para eles serem contra o estado de bem-estar social? A argumentação é simples. Os recursos são limitados, são escassos, e a demanda social é ilimitada. Ilimitada. Então ele fala, não adianta o Estado querer atender os anseios sociais, porque os seus anseios são ilimitados e os recursos são escassos. E os recursos são escassos. Isso está por trás do Milton Friedman ser contra bem-estar social, saúde, educação, assistencialismo, previdência, ou seja, o que o Temer está fazendo é tudo que esse verme, esse assecla, esse demente pregou, né? Porque graças a Darwin essa praga já está derretendo no inferno, né? Tudo que o Temer está fazendo é o que esse maluco aqui prega. Tudo! Mas o neoliberal quer te enganar como sempre, né? E o pior é a esquerda e a centro-esquerda regurgitando esses argumentos desses asseclas, desses dementes. Vamos acabar logo esse vídeo aqui, porque eu já estou irritado. Daqui a pouco eu vou xingar muito aqui e eu não quero quebrar minha promessa, não. A questão continua, entretanto, o que está errado, né? Porque objetivos tão nobres geram resultados tão desapontadores.
Afinal, o objetivo de promover o bem-estar social do homem comum, de eliminar pobreza e doenças, promover segurança para os idosos ou para quem teve algum azar. Eu tenho que fazer vídeo, né? Isso que me deixa puto, cara. Eu tenho que fazer vídeo lendo aqui com vocês o que o Milton Friedman falava. Porque esses vermes rastejantes, esses psicopatas, esses doentes mentais, esses analfabetos funcionais, eles não têm a capacidade de sequer assistir um vídeo. Quer falar o que Milton Friedman disse ou deixou de dizer, sem ler nada de Milton Friedman e sem assistir um vídeo dele. Estes são objetivos nobres. Eu não acredito que alguém diria que eles são indesejáveis. Mas, né, sempre tem o mais, vamos ver o mais. Porque a tentativa de atingir objetivos tão nobres usando a máquina estatal tende a produzir resultados tão desapontadores? Mas você já falou isso, velho senil. Vai falar essa frase quantas vezes, meu amigo? Vai pro mais logo aí. Na minha opinião, a resposta é muito simples. Usar o governo para atingir esses objetivos significa tentar fazer o bem com o dinheiro de outras pessoas. Vocês já ouviram alguém falar com o dinheiro de outras pessoas? Imposto é roubo, não existe almoço grátis? Tá lembrando vocês de um certo grupo de débeis mentais chamado anarcocapitalistas ou não? Hã? E o Milton Friedman é a favor de bem-estar social, de saúde, de educação, ele é a favor de tudo, tá? Continua reproduzindo essa merda pra cima e pra baixo aí. É brincadeira, cara. Até a centro-esquerda tá me decepcionando. E quando você tenta fazer isso, existem duas falhas básicas no processo. Vamos ver quais são as falhas, né? A primeira é que ninguém gasta dinheiro dos outros tão cuidadosamente quanto gasta o seu. Logo você terá desperdício e no final uma catástrofe fiscal. Ou seja, cara contra gastos, né? O que eu já falei 1 bilhão de vezes no meu canal. Cara que é contra gasto, por definição, é contrário ao bem-estar social, é contrário à assistência social, é contrário à saúde gratuita, é contrário à educação gratuita, é contrário todo e qualquer investimento na base social. Por quê? Por quê? Porque não existe bem-estar social, não existe saúde, educação, seja lá o que for, sem pegar o dinheiro de outras pessoas. Não existe caixinha de bombom do Clarion, não existe isso. Não existe você dar bem-estar social a pessoas sem pegar dinheirinho de outras pessoas. Enfia isso na sua cabeça. Logo, força, coerção, enviar um policial para tirar o dinheiro do bolso de alguém está no coração do estado de bem-estar social. Isso aqui não é uma frase anarcocapitalista, não? Hum? Eu vou contar, cara. Vocês têm que criar vergonha na cara e parar de falar do que não leu, do que não viu. É isso que vocês têm que fazer. Para de inventar moda na internet. Para de falar que FHC e Lula é a mesma coisa. Vai comparar os dois períodos. Tem N coisas a mais, mas um dado só que eu trago já derruba isso por terra. Se o FHC inventou o Bolsa Família, neoliberal como ele era, por que morriam 300 crianças por dia de fome no Brasil? 300 crianças por dia. 45 mil por ano. 45 mil crianças morrendo de fome enquanto o Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Então para de falar besteira. Criem vergonha na cara. Vocês têm que criar vergonha na cara.
E os meios ruins acabaram corrompendo as boas intenções. Quando você tenta utilizar meios ruins para atingir bons objetivos, o resultado final é a maldade dos meios, que a maldade dos meios irá triunfar sobre a bondade dos objetivos. Qual que é a maldade dos meios que ele está falando? O imposto é roubo, o imposto coercitivo, o imposto do Estado enfiando a mão no seu bolso. Mas não, Milton Friedman é a favor de bem-estar social, né? Eu vou contar um negócio, cara. NYC é uma ótima ilustração desse ponto. Nenhuma outra cidade, deve ser New York Country, né? Country, só como fala isso. Nenhuma outra cidade no país é tão orientada ao estado de bem-estar social. Já estou acabando aqui, gente. Não há outra cidade no país e poucas no mundo que tenha uma lista de programas tão grandes para beneficiar aqueles com dificuldades. Né? Mas na cabeça do neoliberal, os Estados Unidos da América é um país de liberdade, né? Eu vou te contar um negócio, cara. Meu filho, que eu quero dormir. 10 anos atrás, John, sei lá das quantas, escreveu um artigo sobre os problemas de Nova York, onde ele disse que não haveria nenhum problema em Nova York que não poderia ser resolvido com o governo gastando mais dinheiro para isso. Eu não vou pausar mais não, vai do jeito que for aqui, porque tá fogo, hein? Desde que ele escreveu, o orçamento de Nova York quadriplicou e os problemas pioraram em vez de melhorar. Em primeiro lugar, se o governo gasta dinheiro com algo, outra pessoa tem menos dinheiro para gastar. O governo vem gastando mais dinheiro nesses problemas, porque o governo só pode ter dinheiro para gastar se tira de alguém. Sai daí. E já que ninguém gasta dinheiro de outra pessoa tão cuidadosamente como gasta o seu, não é surpreendente que o dinheiro gasto pelo governo tenha produzido resultados menos eficientes e satisfatórios do que quando a própria pessoa gasta o dinheiro. Bem, enfim, né? Ele vai falar aqui de toda a ineficiência do Estado em gastar dinheiro, em promover o bem-estar social, porque as demandas são infinitas e os recursos são finitos, e imposto é roubo, e toda essa papagaiada neoliberal, ANCAP, toda essa baboseira, essa palhaçada, essa irracionalidade, essa psicopatia amplamente divulgada aí por esses acéfalos, né? Por tudo quanto é lugar aí que você puder imaginar. Então é isso, né? Espero que com esse vídeo você pare de falar besteira pela internet. É só isso que eu espero. E quando você for abrir a boca para falar de governo FHC, para falar de escola de Chicago, para falar de seja lá o que for, vai estudar. Cria vergonha nessa cara. Principalmente se você é de esquerda e centro-esquerda. É uma obrigação sua estudar. Uma obrigação. Então é isso, galera. Os links que eu usei nesse vídeo estarão na barra de descrições. Qualquer coisa é só assistir os vídeos. Então não caia nessa ladainha de que Milton Friedman é a favor de educação, de sei lá o quê. Ele não é a favor de nada. E o pior é eu ter que vir aqui fazer um vídeo e assistir o vídeo junto com os imbecis. Eles não têm capacidade de abrir um vídeo e assistir eles mesmos. A deficiência cognitiva deles é tão grande que eles não têm capacidade nem de fazer isso. Eu tenho que fazer por eles. Eu tenho que pegar na mãozinha dele e ensinar o que a porcaria da ideologia dele fala. Porque nem isso ele sabe. Então é isso, galera. Valeu.